como morar em outro país? Essa pergunta aparece na cabeça de muita gente, principalmente em períodos de crise da nossa pátria amada. Então vou explicar para vocês o que fazer para realizar essa vontade. E mais, vocês descobrir como emagrecer, como ficar forte, como ganhar mais dinheiro e muitas outras coisas. E não é brincadeira. Se você realmente entender o que eu vou dizer, poderá tornar muitos dos seus sonhos realidade. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe, in our world here, there lives a happy little mountain. Bom, antes de morar no outro país, tipo, a pessoa conseguir um lugar pra morar, emprego, aprender o idioma, arrumar a documentação toda, visto, tudo certinho. Antes de tudo isso tem que fazer a viagem, né? Pegar o avião em si e vir. Mas antes ainda de viajar, precisa planejar essa viagem, né? Ou seja, comprar passagem, ver quando vai, organizar as malas, toda a documentação, conseguir acomodação, né, que seja inicial, né? Talvez estudar um pouco do idioma pra não chegar aqui boiando. Também trabalhar bastante pra conseguir trazer um dinheiro. E todo esse processo, desde planejar até viajar, chegar aqui, conseguir ficar, leva tempo, às vezes anos. Mas tem um ponto na ordem de alguns minutos que vai determinar se isso vai acontecer ou não. Que é aquele momento quando tu te compromete com alguma coisa, né? E te compromete tanto que não tem mais volta. Por exemplo, comprar passagem, ir lá passar uns cheques, conseguir um emprego fora, se relacionar com alguém daqui, sei lá, vender casa, vender carro. Alguma coisa que meio que te obriga e te impossibilita de voltar atrás. E eu não tô filosofando, isso é na prática. Quer ver? Eu vou contar pra vocês a minha história, como é que eu vim parar aqui em Dublin. E esse aqui é o tal famoso Temple Bar. Isso aqui tá sempre lotado. Tá sempre lotado esse negócio. Hey bro! Yeah! Esse é o Temple Bar por dentro, né? Quente lotado. Se um dia você vier pra Dublin, esse é um lugar pra conhecer. Pausa pra comida agora. Vou tomar uma Guinness. É muito bom. Parece café preto com cerveja. O legal desse restaurante aqui é que, por exemplo, nessa mesa aqui eu posso comer, eu não me sinto sozinho, tem um cara aqui do meu lado e tem um cara na minha frente também. Tá, então vamos pra história, como é que eu vim parar aqui? Na verdade, eu tinha uma vida normal aí no Brasil, eu tinha um bom emprego, tinha carro, tinha casa, todas as coisas que uma pessoa normal tem. Mas na verdade tava faltando alguma coisa, eu não tava realmente satisfeito com o meu estilo de vida. E minha mulher também não tava muito satisfeita não. Daí uma das coisas mais legais que a gente fazia durante a semana era ir comer em restaurante. Coisa que casais e namorados vai fazer muito bem. Aí a gente foi num restaurante tailandês em Porto Alegre, chama-se Kopipi, não é Cocopipi. Yeah, I don't need it alone. E aí a gente já tinha olhado algumas coisas sobre viagem, a gente ficou simplesmente deslumbrado com o lugar. Tinha todo um clima de viagem, muitas fotografias, fotos de lugar bonito. Era meio caro, mas eu recomendo, acho que vale a pena. E sei lá, acho que depois de algumas cervejas na cabeça, a gente meio que entrou numa vibe de viajar, olhando aquelas fotos, começamos a falar sobre isso. E do nada, a gente simplesmente decidiu, vamos viajar para outro lugar? Tipo, o que a gente tinha a perder? E a gente já tinha pesquisado um pouco sobre Dublin, assim, porque era um dos países mais baratos. E eu sempre tive a vontade de aprender inglês. Sei lá, porque eu não gosto de escutar música e não entender o que eles estão falando. Very good! Thank you, man! Dá uma olhada no meu prato. Eu venho comendo e falando. É bom. Isso foi numa sexta-feira. No sábado a gente acordou de manhã, achou uma agência, peguei meu carro, peguei meu talão de cheque, importante, e comprei umas passagens e acabou. Essa é a história. Essa é a minha vista enquanto eu tô comendo. Você lembra aqueles minutos que eu tinha falado que determinam se tu vai ou não fazer alguma coisa? Esses minutos aconteceram, na verdade. Quando eu acordei na manhã de sábado, mais alguns minutos passaram até que eu peguei meu carro e eu podia ter desistido durante a viagem, ido para outro lugar. Mais alguns minutos eu podia ter desistido na hora de entrar na agência e principalmente na hora de assinar os cheques e assinar o contrato. Eu não tô falando isso para vocês vender as coisas de vocês, se comprometer com o dinheiro. A mensagem que eu quero passar é que você tem que fazer alguma coisa para realizar a vontade de vocês. Perfect, man.
Thank you so much. As pessoas passam aqui e ficam dando risada na minha cara, não sei porquê, só que eu tô comendo come de ferro. Good. Take a look at that guy. Oh, Jalo, protect us. Oh, Jalo, protect us. Yeah, Rastaman vibration, yeah, positive. sensacional! Essa é a tal da Grafton Street. Já tô começando a decoração de Natal. É no finalzinho dessa rua aqui que o Bono Vox aparece todo ano tocando violão. I put a spell on you. Então eu tô aqui com a Débora Andretta e ela vai dar o depoimento dela, como que ela conseguiu chegar aqui, como é que ela tá fazendo pra ficar aqui. Eu sou enfermeira em São Paulo, na verdade. Só que eu sempre sonhei em trabalhar com música. No Brasil é um pouco mais difícil. Vim com meu marido e a gente veio com o objetivo de conseguir compartilhar nossas experiências e aprender com as experiências dos outros também. E na verdade eu amo o que eu faço. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas aqui, porque o dinheiro era voltado pro curso e pra sobrevivência. Eu tinha que me virar, fazer alguma coisa pra conseguir alcançar meu sonho. Eu fiz muitos cleaners, ainda faço. Cada passo que eu dei, eu fui comprando uma peça do que eu precisava pra estar na rua. Às vezes no caminho não vai dar certo alguma coisa, mas é só uma barreira. E a gente tem que aprender a ultrapassar essa barreira. Então, qual é o seu sonho? E aqui, ó, ela tá num dos melhores lugares que tem aqui. Eu, na verdade, acho que é o lugar mais legal que tem aqui, a Grafton Street. É a Rua dos Ricos. Ela tá esperta. Ela escolheu bem. Há um tempo atrás eu assisti 2 vídeos que resumem bem o que eu tô falando. Dessa coisa de se comprometer, de fazer acontecer as coisas. E eles resumem bem essa mensagem que eu quero passar nesse vídeo. Hello! Are you Irish? Oh, Irish. Scottish. Oh! You're nervous? What do you think? Sorry. Oh, that's very close. Yeah. Oh, I can see your makeup. What's your... Over there. Yeah, okay. What's your opinion? What's your opinion about foreigners? Foreigners? My English is not so I good. live with a foreigner. She's Scottish and she lives with me. No, I mean people that come to... She's a foreigner. Yeah, but she's European, you know? Yeah. Look, her skin. You know, I mean Latins, Indians, Philippines. They're lovely people. Lovely people. Yes. Yeah, that's why I love want to know. Filipino people. They're really nice. Yeah? My dad's Philippine. Look at me. Oh my god, it's okay. I think it's enough. Então o primeiro vídeo é um pouco mais recente. É um cara que explica a tal da regra dos 3 segundos. Que na verdade é exatamente o que eu tava falando, né? É aqueles poucos segundos que a gente tem que vai determinar se a gente vai fazer uma coisa ou não. O segundo vídeo é de um cara chamado Yo Elliott. É tipo um daqueles caras bombadão que dão dicas de como ficar forte e tal. Ele recebe a cara de algum gordinho e o gordinho diz que já fez um monte de pesquisa, já sabe um monte de dieta, mas mesmo assim queria a opinião do cara. Aí o gordinho queria saber a forma mais precisa, mais rápida pra perder peso. Então o tal do Yo Elliott larga o resumo de tudo que eu tô falando. O programa de emagrecimento que o gordinho precisava era... Do something. Sim, faça alguma coisa. Quer realizar uma vontade? Tem que se mexer. Faça alguma coisa. Do something. Do something. Do Something. Do something.
ter vindo pra Irlanda, agora eu vou contar como é que eu consegui ficar aqui. E hoje eu só continuo no país por causa desse cara aqui. Ele era o único instrumento que eu tinha que cabia na mala. Peraí que eu vou explicar melhor. Então tem meu cavaquinho aqui, muito bem desenhado. E na minha primeira casa eu morei com um cara, o Everton. Ele é mais ou menos assim. Ele tem cara daqueles japonês da USP. Gente finíssima. Aí o Everton me viu tocar cavaquinho na sala. E ele tinha um amigo que tocava numa banda de forró aqui em Dublin. O Zé, do Trio Mais Um. Meu bruxo, sanfoneiro, bom. Aí lá no forró do Trio Mais Um do Zé, tinha um cara que dançava lá. O João é programador, trabalha com TI e também é dançarino nas horas vagas. Aí João encaminhou meu currículo pro Alessandro, hoje meu colega de serviço. Aí o Alessandro mostrou pro chefe dele, hoje meu chefe Stephen Bishop, que é irlandês. Eu não quero perder meu emprego, então eu vou fazer o Stephen Bishop assim. Assim, melhor. Então eu acho que o que fica da história é, tipo, qualquer coisa que tu saiba fazer pode ser útil pra conseguir um emprego ou pra ter contato com pessoas. E é isso aí, eu me mexi e agora eu continuo aqui. Não sei quando volto, ou não sei nem se volto. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Eu queria pedir pra vocês não esquecer de clicar no curtir, se inscrever no canal, compartilhar, mostrar pras pessoas, comentar ali embaixo. Tudo isso é muito importante, principalmente pra um canal que tá começando. Antes de terminar, eu quero mostrar uma coisa que eu ganhei pra vocês. Eu comprei uma pizza semana passada, aquelas mais bala, aquelas grandonas, assim, mais caras e tal. E tinha aquelas promoções na embalagem, assim, sabe? E podia ganhar uns prêmios lá. E eu fui sorteado. Ganhei um óculos escuro. Novinho, não é qualquer óculos. É um que tem 2 mini pizzas.